Nós vamos estudar hoje o que é a graça de Deus, o que é a maravilhosa graça de Deus. E para começar, eu quero abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 4 e 5. Você vai surpreender com muitas coisas, irmãos. Que vai chocar com muitas pregações que você já ouviu por aí. Porque uma coisa é a graça, outra coisa é o legalismo. O que é o legalismo? A lei. O que é a graça? A graça de Deus. A misericórdia de Deus. Então, hoje, talvez muitas coisas que eu vou falar aqui vai totalmente contrário ao que muitos pastores pregam por aí. Porque muitos homens são religiosos. Eles querem que você tenha lei sobre você. O que é a lei? Você não pode cortar o cabelo, você não pode passar esmalte, você não pode isso, você não pode aquilo. Você não pode usar barba. Tem igreja que você não pode usar barba. Você não pode isso, você não pode. Isso é lei. Legalismo. Eu vou falar sobre a graça. E tem muitas pessoas, irmãos em Cristo, que vivem debaixo da lei ainda hoje. Amém? A palavra diz assim: no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Repete comigo: pela graça sois salvos. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, vamos lá. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Graça nós não merecemos, mas o Senhor, pela misericórdia e pela generosidade dele, ele nos deu. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque o que dá é generoso. Deus nos oferece a salvação de graça. Então, tem algumas religiões, seitas, que diz que você é salvo por obras. Por exemplo, o Espiritismo diz que sem caridade não há salvação. Esse é o slogan do Espiritismo. Só que Jesus fala que ninguém é salvo por caridade. Quando a igreja oferece cesta básica, quando a igreja faz a obra no Paquistão, isso não é salvação. Isso é nossa obrigação. Nós somos salvos pela graça. Por que você vai no Paquistão fazer a obra de Deus? Porque você está debaixo da graça. Então, quem está debaixo da graça, distribui graça. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem graça, você não pode oferecer graça. Feliz é a Carlinha, que tem a graça de Deus e tem a graça da mãe, que é a Dona Graça. Então, gente, nós não podemos achar, não, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, eu vou ser salvo porque eu dei cesta básica, porque eu ajudei o irmão. Não. Isso é nossa obrigação. Graça é outra coisa. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe o presente não tem que pagar nada. Você já viu você receber um presente? O Rubinei chega e dá uma camisa para você. Você recebe a camisa do Rubinei, aquela camisa maravilhosa. Aí o Rubinei manda um WhatsApp para você. Custou R$20, viu? Manda o Pix. Não. Se ele deu o presente, é de graça. Ele não vai fazer isso. Deus nos deu um presente gratuito, que é a salvação. Ele não vai te cobrar nada por isso. Graça é de graça. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Quando eu recebo a salvação, não sou eu que estou em primeiro lugar como salvo, mas é o nosso Senhor que está em primeiro lugar que me deu a salvação.
Não importa quem recebe a graça, quem importa é quem dá a graça. Por isso, nós não podemos abrir mão deste que tem toda a graça. E o que nós precisamos para receber a graça? Fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Nós merecíamos e merecemos o castigo por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos ofereceu salvação. Nós pecamos e restituídos somos da glória de Deus, da graça de Deus. Mas aí Deus olhou do céu e enviou o Filho dele, Jesus unigênito, para que por ele a gente alcançasse perdão dos nossos pecados e a graça e a misericórdia de Deus. Mesmo que nós não fizéssemos nada para merecer. Nós não fizemos nada. Você fez alguma coisa para merecer a salvação? Não, irmão, você não fez nada. Porque não é você que faz. Quem fez foi Ele. Ele te escolheu primeiro. Ele te escolheu. Às vezes você está no mundo, às vezes você está em outra religião, às vezes você está em outro caminho, mas chega naquele lugar que você está, o Espírito Santo abre os teus olhos. E você fala: o que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim. É a graça. Deus fala: não, você não é daqui. Você é de lá. Porque eu te escolhi, eu te remi, eu tiro você daqui e te coloco aqui. Porque Ele tem graça. E aí você pensa: misericórdia, como eu era cego, como eu não entendia. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da graça de Deus. Sabe por que eu estou aqui no altar hoje ministrando? Por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Amém, igreja? Por mais que tentamos ser bons, por mais que a gente tente ser bom, nós não conseguimos evitar o pecado. Só Deus pode nos libertar do peso do pecado. 1 João, capítulo 1, 8 e 9. Então aí a pessoa fala assim: eu não tenho pecado. Aí você vai na Bíblia. 1 João 8 e 9. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, quem fala que não tem pecado, já tem um pecado, é mentiroso. Ele já apresenta o primeiro pecado dele, ele é mentiroso. Mas se você confessa: Senhor, eu sou pecador, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Por quê? Porque Ele nos oferece a graça, Ele nos oferece a salvação. Ele te ama de verdade. Por isso que Ele não exige aquele peso que as pessoas tentam colocar em cima de você. Aquele peso de pessoas que querem jogar você no inferno. Aquele peso de pessoas que falam mais do inimigo do que de Deus. Não, irmãos. Nós estamos aqui para anunciar a graça, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça na vida do crente, ela não se limita à salvação no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. A graça de Deus atua ao longo da nossa vida, nos capacitando para fazer coisas boas e nos ajudando.
Quando você precisa de qualquer tipo de ajuda, o Senhor te ajuda. Efésios 2, 8 a 10. Você não consegue fazer nada sozinho. Mas se confiarmos em Deus, Ele te transforma. Não queira mudar sozinho. Você não vai conseguir. Você não tem força para mudar sozinho. Efésios 2, do 8 ao 10. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje, a nova humanidade em Cristo. Volta lá para o 8, Letícia. Presta atenção, gente. Pela graça sois salvos. Faz assim, ufa. Pode fazer, ufa. Eu fui salvo pela graça. Ninguém pode te acusar. Você é salvo pela graça. Está lá o Hudson dirigindo o carro, caminhão, ouvindo o louvorzinho dele. Pode estar um monte de ímpio de volta, falando o que for. Eu sou salvo pela graça. Eu não quero saber de nada, filho. Sou salvo pela graça. Está lá você no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós não fazemos nada para ser salvo, igreja. Apenas a fé nos salva. Não adianta você andar ajoelhado até não sei aonde, carregar a cruz nas costas. Irmão, pelo amor de Deus, isso aí tudo é coisa da lei. Você é salvo por Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí você entra em João 1,12. Você é chamado de filho de Deus. Acabou. Você é salvo pela palavra, não por atos. Porque você creu na palavra de Deus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você, eu, nós, não somos salvos por nós mesmos. Não vem da gente. É dom de Deus. Deus nos deu o dom da salvação através da palavra dele. Você entra na Bíblia, na palavra, você vai surfando na palavra, medalha de ouro, olha lá, ganhou, primeiro lugar, é salvo. Pela fé. Fé. Versículo 9. Não vem por intermédio de obras, aí cai por terra tudo. Entregar a cesta básica, nós fazemos isso porque nós temos graça, misericórdia. Deus nos ajuda, a gente ajuda. Mas isso não salva ninguém. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se orgulhe. Ou seja, eu entrego 1000 cestas básicas. Aí eu saio falando para todo mundo aí. Eu entreguei 1000 cestas básicas, viu, gente? Ó, eu sou muito bacana. Não é para se orgulhar disso. Porque isso nós estamos fazendo para a glória de Deus. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo. Ou seja, eu e você, nós somos criados em Cristo. E para Cristo. Para vivermos em boas obras. Fazer boa obra não é um plus, não é um mais na nossa vida. Fazer boa obra é a graça de Deus em nós. Está entendendo? Eu não faço boa obra porque eu quero aparecer ou porque eu sou melhor que ninguém. Não, é porque está em mim fazer boa obra, porque eu tenho a graça de Deus. As quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. A nova humanidade em Cristo. O que Deus quer? Que a nova humanidade esteja em Cristo. O que o inimigo quer? Tirar a humanidade de Cristo. O inimigo quer destruir a família. O inimigo quer colocar na cabeça de crianças coisas que não é para criança. E o povo aplaude. Porque o povo jaz no maligno. Então não se assuste, porque o mundo jaz no maligno.
Tudo que você vê aí que vai fora da palavra de Deus é do maligno. Toda pessoa que fala contra as obras de Deus, a palavra de Deus, é do maligno. Não tem jeito. O mundo é dividido entre Deus e o inimigo dele. Acabou, não tem outro. Ah, não. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo dele. O mundo jaz no maligno. Está tendo as Olimpíadas agora. A maioria dos irmãos que estão ganhando medalhas são cristãos. Mas vê se a mídia fala sobre isso. É óbvio que não vai falar, porque a mídia jaz no maligno. Se fosse alguém que estivesse defendendo alguma causa contra a palavra, ele estaria na primeira página de todos os jornais falando, porque jaz no maligno. Agora, quando se fala em oração, em Jesus, na palavra de Deus, a mídia não tem interesse em falar. Porque se ela falar, ela está indo contra quem segue ela, que é o maligno. Está entendendo, gente? É simples. É muito simples. Ou você está em Deus, ou você está no maligno. A graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas, depois de convertidos. Agora, pastor. Hebreus 4, 14 e 16. Quando nos arrependemos do erro, Deus nos perdoa e ajuda a consertar as coisas. Mas a graça de Deus é muito grande. Não é para a gente continuar errando, mas presta atenção. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Você cometeu um erro, um pecado, convertido. E agora, Senhor? O que eu faço? Primeiro, você vai pedir perdão para Deus dos pecados. E Deus nos dá a graça, nos perdoando muitas vezes, de muitos pecados. Nós podemos dar graça a outras pessoas, perdoando-as. A graça de Deus muda a nossa perspectiva. Quando você começa a entender a graça de Deus, muda a nossa perspectiva. E você também começa a perdoar. Como você pode exigir vingança de outra pessoa se Deus também já te perdoou? Ai, Jesus, e agora? Tem gente que só quer ver o outro lado, mas ela não vê o lado dela, de pecador. Ela gosta de acusar, de apontar o dedo, mas ela não vê que ela também é pecadora. Mas Deus já te perdoou. E por que você não perdoa? Por que você exige vingança contra outra pessoa, quando Deus, que é perfeito, já me perdoou de tantos pecados? Deus não exigiu castigo, mas Ele me perdoou. A graça de Deus nos dá outra chance. A graça de Deus liberta. Nós recebemos outra chance de Deus todos os dias. Todos os dias. Aquela pessoa que fica te acusando, quer seja pastor,
quer seja qualquer tipo de título eclesiástico, e fica querendo procurar pecado em você para te acusar, é uma pessoa que não tem graça de Deus. Porque um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ter no coração a misericórdia, porque ele também é pecador. Toda pessoa que exige que você seja uma pessoa irrepreensível, ele não é irrepreensível. Mas ele coloca um peso sobre a tua vida para querer te amassar, para querer te controlar, para querer administrar a tua vida. Isso não vem de Deus, porque você é livre. Deus te fez livre. Então fuja, irmãos, de toda pregação que te atira no inferno, toda pregação que coloca peso sobre a tua cabeça, toda pregação legalista, todos esses homens que vêm com palavras para te destruir, para te amassar. Sai disso, irmãos. Você é livre. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Ninguém está falando aqui para você continuar pecando, não. É para você apresentar o pecado para Deus, se libertar do pecado e seguir em frente. Se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, então Ele perdoou seus pecados. Como é que o senhor fala isso, pastor? Romanos 8, 1 e 2. Para quem aceita Jesus como seu Salvador e se arrepende, todos os seus pecados são perdoados. Não precisa viver com culpa. Você está com culpa nesta noite? O Senhor está falando, eu já te perdoei. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. O que eu acabei de falar, você ainda está na lei? Tem igreja que vive na lei ainda. Veio um irmão aqui cantar, eu esqueci o nome dele, e muito bacana ele. Como é o nome daquele rapaz que profetizou a escola? Eliezer. Eu posso falar? Ele veio pregar aqui, ele foi pregar numa igreja, ele usava barba. O pastor falou assim, ó, eu vou te contratar, mas tem que tirar a barba. Aí eu te pergunto, o que a barba tem que a ver com o culto, com a adoração do irmão? Me responde, isso não é lei? Não é graça, irmão. Tem pessoas que vivem na lei. Não vive na graça. Tem pessoas que às vezes vêm aqui na igreja e vê as irmãs cantando de calça. Pô, mas como o pastor permite a irmã cantar de calça? Irmão, não é a calça nem a saia que vai cantar, é a irmã. A calça até tentou louvar, mas ela não tem boca. Só tem boca de sino, né? Aí você começa, irmão, a ter um monte de julgamento. Como é que a irmã está no altar de brinco? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que o pastor prega sem terno, sem gravata? É tudo lei. Lei que os homens fazem. O que interessa é ter unção de Deus. Você já viu alguma vez Jesus de terno e gravata? Me fala aí. Em algum lugar você viu Jesus de terno e gravata? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. Nós estamos aqui por causa dele. Jesus andava o quê? De chinelão. E as pessoas ficam julgando. Isso é lei, irmãos. Sai fora da lei. Entra na graça, entra na misericórdia, por favor. Quem aceita Jesus já está liberto. Porque a lei do Espírito da vida, isso é Espírito de vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Te livrou. Você é livre. Só que as pessoas não entendem a Bíblia. Não estudam a Bíblia. Não lê a palavra.
E aí o homem fala, falou, está falado, né? Não, irmão, não é assim não. O que a Bíblia fala é o que nós temos que viver. Amém? Vamos lá. O que é arrependimento? Se arrepender é saber que o que você fez errado e sentir-se triste por ter feito uma coisa errada, uma coisa má. A pessoa arrependida quer mudar, reparar o seu erro. Não é apenas culpa, é uma mudança de atitude. Nós temos que mudar a nossa atitude. Vamos lá em Lucas 15:10. A Bíblia diz que Deus se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados. Porque um arrependido está pronto para mudar e abraçar a Deus. E Deus perdoa os pecados e ajuda a se libertar. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí? Há grande júbilo na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Agora, mas se eu continuar pecando, Deus ainda me perdoa? Pastor, eu me converti, estou indo para a igreja, mas tem alguns pecados aí que eu não consegui ainda me libertar. Deus me perdoa? Sim ou não? Sim. Se você estiver mesmo arrependido, Paulo em Romanos 7, do 14 a 25, ele fala que ele quer fazer o bem, mas continua fazendo o mal. Esta é uma luta que toda a gente tem, porque não somos perfeitos ainda. O apóstolo Paulo falou, olha, o apóstolo Paulo, irmão, não é o pastor Nelson, não. Eu quero fazer, mas eu não consigo. É uma luta, porque nós não somos perfeitos. Alguns pecados não são fáceis de deixar quando nos arrependemos. Outros levam tempo e trabalho para ficar liberto. O mais importante é a nossa atitude perante o pecado. Quando você comete um pecado, você pode desistir e deixar continuar, ou você pode lutar para mudar e reparar os seus erros. Existe uma hipocrisia no mundo gospel. Uma mentira. Que eu estou farto, irmãos, de pregador mentiroso. Porque o pecado faz parte da nossa vida. Porque nós não somos perfeitos. As pessoas têm medo de falar isso. Você já viu algum pastor falar isso? Você nunca vai ver, irmãos. Porque eles querem se colocar como homens perfeitos. Mas o que é o pecado? Tem vários tipos de pecado. A Bíblia diz que se eu olhar de maneira para uma mulher, eu já estou pecando. E se uma mulher olhar para um homem de uma maneira, também está pecando. A razão de Deus, a graça de Deus, a régua de Deus, irmãos, nós não conseguimos entender. Você não consegue entender o que é santidade para Deus. As pessoas vivem de mentira. O que eu estou falando para vocês é o que a Bíblia ensina. Vamos lá, então. Primeiro, Romanos 7, 14 ao 25. Presta atenção, irmãos. Isso é uma palavra de ensino. Para a gente entender onde é que nós estamos na terra. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne. Paulo falando que ele é limitado pela carne. Todos nós somos limitados pela carne, segundo a palavra. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo,
tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. E você está falando que você é santinho, né? Aleluia. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo, escolhido por Deus, homem escolhido como apóstolo por Deus, declarando que é pecador. Romanos 12:2, por favor. Paulo já era convertido. Paulo já era Paulo. Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. O que significa isso? Mesmo que você fale, se você continuar lutando, confiando em Deus para dar forças, um dia você vai ser liberto. E Deus, Ele vai entendendo você, Ele vai continuar te amando, Ele vai continuar te abraçando. E quem vai te acusar? O diabo. E quem o diabo vai usar para te acusar? Muitas pessoas. Às vezes dentro da igreja, às vezes, o diabo, irmão, ele escolhe quem dá lugar para ele. Se você der lugar para ele, ele entra em você e te acusa. E você acusa os outros. Apocalipse 12:10. E aí, por que muitas pessoas, inclusive muitos crentes, muitos pastores, se suicidam? Porque eles não entenderam ainda a palavra de Deus. E o diabo vai e ataca a mente. E a pessoa se mata. Porque às vezes ela está em pecado, ela está em dificuldade, ela está em alguma luta, e ela acha, eu não sou digno. O diabo vai atacando ele, e aí ele acaba com a vida. Romanos 12:10. Desculpa, Apocalipse 12:10. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, mais ou menos o Rubinei falando, voz grave. Eis que agora chegou a salvação. O poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante nosso Deus. Irmão. Aí você pecou, cometeu um erro. Você sabe que tem a graça, mas tem um acusador. Ele acusa você, eu, nós, dia e noite. Não é só de dia. Dia e noite. Ele vai acusando. Se você não tomar posse da graça, da maravilhosa graça de Deus, você cai, você se desespera. Por que tem muitos fora da igreja, fora da presença de Deus?
Porque Satanás acusa tanto que a pessoa não aguenta. Porque ela não está ainda em Cristo. Ela não está firmada em Cristo. Ela não conhece a palavra de Cristo. Ela tem umas vagas lembranças do que a Bíblia fala, do que é Deus. E ela ouve pregação do fulano, do ciclano. Eu não te aconselho a ficar ouvindo essas pregações furadas de internet. Não te aconselho. Eu já vi cada besteira que eu falo, Jesus tenha misericórdia. Mas quem é maduro na fé e conhece a palavra, sabe que aquilo lá não vale nada. Mas a pessoa que não conhece a palavra, ela fica, aquilo entra no coração. Entrou no teu coração, já era. Se uma pregação de acusação entrar no teu coração, para tirar, irmãos, é difícil. É difícil. Eu digo mesmo. Não vá atrás disso. Porque isso não vai te curar. Comece a ler a palavra. Comece a estudar a palavra. E o Senhor vai se revelar a você. Vamos lá em Romanos 8, 33 e 34. Só mais 2 versículos e nós vamos encerrar. Deus abençoe, mestre Tony Nunes, Tereza, Chayenne. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então agora, digamos que você pecou, você errou. Irmão, quando eu digo pecar, para Deus, é difícil falar isso. É difícil falar isso. Mas até uma pessoa que mata alguém, se ele pedir perdão para Deus e Deus vê sinceridade no coração, Deus perdoa. Porque não é a nossa medida de perdão, é a medida de Deus, de misericórdia. A gente não vai ter, é difícil a gente falar, vou perdoar. É difícil. Agora Deus, ele vai fazer a medida dele, que está longe da nossa. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Presta atenção. Quem é o acusador? Satanás. Todas as pessoas que gostam de acusar, elas têm a síndrome de Satanás. Todas as pessoas que têm facilidade de perdoar, elas têm a graça de Deus. Se você gosta de acusar, nesta noite começa a falar com Deus e começa a pedir perdão para Deus. Fala, Senhor, me transforma. Se você tem graça, fala para o Senhor, Senhor, me dá mais graça. Começa a pedir perdão e começa a perdoar. Livre-se da culpa. Se você precisar perdoar alguém, perdoe. Mateus 6,12. Último versículo, por favor, Letícia. E o mais importante que eu vou falar para você. Olha o que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o mais importante, perdoe a ti mesmo. Você já se perdoou? Tem pessoas que querem perdoar um, perdoar o outro. Ou pessoas que não perdoam, porque elas não conseguem nem perdoar elas mesmas. O Senhor quer falar contigo nesta noite. Se Deus te perdoa, se perdoe também. Comece a viver uma vida nova. A maioria das doenças que as pessoas têm vem de falta de perdão. A maioria das doenças que as pessoas têm vem por acusação. Porque ela nem percebe que ela está sendo usada por Satanás. Satanás já tomou a vida dela.
Muitos estão dentro da igreja, mas ainda não entendem que nós precisamos aprender a ter um relacionamento de verdade com o nosso Deus. Para encerrar, eu quero te dizer que Deus abomina a ingratidão e a hipocrisia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.